Arnaldo Saraiva, 83 anos, 11 de maio de 1923. Não, eu não fui o articulista mais censurado. Eu tive alguns textos censurados, ou no todo, por exemplo, uma crónica sobre a teologia libertária da América do Sul, e tive às vezes frases cortadas, nomes cortados, mas não fui de maneira nenhuma dos mais censurados. Os mais censurados deve ter sido o diretor, podia ter sido António José Saraiva, até com pseudónimo, podia ter sido até outro colaborador político, Rolão Preto, não faço ideia, mas muitos colaboradores do Jornal de Fundão ou simples notícias de correspondentes do Jornal de Fundão foram censurados. Às vezes o jornal, quando ia à censura, tinha uma página inteira cortada, não é? Cortada, uma página inteira ou quase inteira, não é? E portanto, mas eu ainda fui dos mais privilegiados, embora eu não, o que escrevi lá não fosse em geral coisas de ordem política ou ideológica, eram coisas de ordem cultural. Bom, eu cheguei a estar preso pela PIDE, mas não foi por nenhuma razão ligada ao Jornal de Fundão, e por pouco tempo. Mas todos nós que escrevíamos medíamos as palavras. Todos nós que escrevíamos sabíamos que podia haver alguma retaliação de alguma ordem. E, sobretudo, sabíamos que havia uma ficha na PIDE que podia, passo o termo, borrar o nosso currículo. Mas nessa altura em que eu entrei no Jornal de Fundão quando estava a fazer o meu 7º ano do liceu, portanto era o último ano do ensino secundário. E nessa altura, portanto, já, digamos, a oposição tinha uma força que tinha sido dada, sobretudo depois das eleições a que concorreu Humberto Delgado, e já havia duas coisas contraditórias. Por um lado, a atenção maior dos censores e das polícias, e por outro lado, uma força que crescia e que também desde esses anos de Humberto Delgado se afirmava, às vezes com muita coragem, como a do próprio Humberto Delgado. E, portanto, nós sentíamos que o clima começava a querer mudar, o clima nacional, social, que começava a querer mudar, ainda que ele durasse depois ainda mais anos. Portanto, do início dos anos 60 até 74 ainda vão mais de uma dúzia de anos em que houve, por parte sobretudo dos jovens e por parte dos intelectuais, por parte dos escritores, muitos deles perseguidos, muitos deles censurados, também na grande imprensa, muitos deles presos, a começar por aqueles que determinaram, ou por aquele que determinou propriamente a suspensão do Jornal de Fundão, que foi Alexandre Pinheiro Torres, que dirigiu o suplemento onde saiu a notícia sobre o livro do Luandino Vieira, que então também era um escritor que estava preso, e no Tarrafal, e portanto havia vários escritores que iam sendo às vezes presos por algum tempo e libertados, sobretudo em Lisboa, e havia aqueles que escreviam sob ameaças que às vezes se concretizavam. E, portanto, havia aqueles até que escreviam com pseudónimo. Por exemplo, Oscar Lopes, que foi um escritor do Porto e grande ensaísta, não só esteve preso, como o seu nome não podia aparecer na imprensa, em certo momento. E ele publicou algumas coisas sob pseudónimo, ou não publicou, porque os jornais às vezes também receavam justamente perseguições, mas a atmosfera nos anos 60 começou de alguma maneira a abrir, porque não havia como
calar a voz de tanta gente e a voz de tantos escritores, tantos intelectuais, às vezes de gabarito. Bom, o que me marcou foi eu ir com as provas de censura à própria censura lisboeta. Como sabe, o jornal foi suspenso em maio de 1965 e deixou de se publicar. E o pobre diretor António Paulouro teve muitas dificuldades para sobreviver a essa suspensão, porque ele, que era um homem honrado, não quis despedir nenhum trabalhador com a suspensão do jornal. E o jornal passou a viver de coisas como edição de livros, impressão de livros, a tipografia imprimia livros, e quando foi levantada a suspensão, a censura que em geral do jornal, que ia a Castelo Branco desde sempre, desde que havia comissão de censura, os jornais às vezes publicavam uma linha a dizer assim, este jornal foi visado pela censura. E, portanto, a censura existia, mas o Jornal de Fundão tinha a censura do distrito de Castelo Branco. Quando, em Castelo Branco, quando, depois da suspensão, os dirigentes políticos salazaristas, particularmente o diretor do Secretariado de Propaganda Nacional, exigiu que o jornal fosse à censura de Lisboa, à censura principal. E essa censura ficava no Bairro Alto, ficava ao cimo do Elevador da Glória, e quando eu estive ausente no Brasil no fim dos anos 65 a 66, até setembro de 66, e o meu irmão Rogério foi solicitado por António Paulouro para levar as provas de censura do jornal à censura, em Lisboa. E ele, como eu, quando vim do Brasil depois, eu substituí, recebíamos, na véspera da saída do jornal, o jornal paginado, porque a censura não era, às vezes podia ser artigo a artigo enviado, mas um semanário como o Jornal de Fundão não tinha propriamente muito tempo para levar artigos ou guardar artigos para publicar, portanto, vivia semana a semana. E a censura, a certa altura, fazia exigências para que os artigos não fossem isolados ou previamente enviados, mas fosse já na página de jornal, porque isso também, para a censura, era importante o lugar onde aparecia, o destaque que era dado a uma notícia. A censura, às vezes, exigia que a notícia fosse deslocada ou o corpo dos textos fosse diminuído ou uma certa notícia fosse arrumada num canto qualquer, se a deixava publicar. E, portanto, a minha experiência, digamos, mais triste era a de eu ter de ir a Santa Apolónia, porque as provas eram enviadas de Fundão pelo comboio. E nesse tempo até o comboio se atrasava. E eu ia levá-las ao censor. Subia as escadas da censura e esperava horas, às vezes, que os censores a revissem, e no Fundão António Paulouro estava suspenso até às vezes altas horas da noite, porque o jornal saía era para sair no dia seguinte. E agora imagino o que era eu ver, por exemplo, quando saía da censura, que uma página inteira estava cortada. O António Paulouro tinha que inventar textos para essas páginas. No Brasil, onde eu estava, já no regime militar, havia uma coisa curiosa, que era o Estado de São Paulo, que era também censurado, tinha artigos censurados. Ele publicava cantos do Camões no espaço da censura. O Jornal de Fundão não fez isso, mas tinha que pôr ou publicidade ou inventar qualquer coisa à última hora para preencher os espaços cortados. Essa experiência é muito triste, até porque eu sabia das dificuldades que tinha um jornal de província para manter a qualidade e também para cumprir a sua missão, porque António Paulouro tinha consciência clara que o jornal
era importante para o desenvolvimento da região, era importante para a educação cívica, era importante também culturalmente. O Jornal de Fundão era um jornal de província que ganhou um nome nacional, eh, talvez com o comércio de Funchal, que também se publicava na Madeira e que também tinha características idênticas do ponto de vista da direção, eh, ou de alguns jornalistas como Vicente Jorge Silva, tinha características idênticas às do Jornal de Fundão, e, portanto, eu, às vezes, fiquei indignado também até com cortes que me fizeram, por exemplo. Uma vez escrevi uma crónica que referia o tempo que eu passei a ver as montras das livrarias do Chiado à espera, à espera da decisão da Ordem da Grande Tesoura. Eu escrevi assim mesmo, das decisões da Ordem da Grande Tesoura. Pois aí o censor foi, foi inteligente porque percebeu propriamente, percebeu perfeitamente que eu me referia à censura e cortou. Às vezes não percebiam coisas ou às vezes confundiam. Há aquelas anedotas que se diz que, por exemplo, se eles viam uma alusão, por exemplo, a um livro francês, um romance conhecido, Le Rouge et le Noir, o vermelho e o negro, eles cortavam porque falava em vermelho. E vermelho, portanto, era perigoso falar em vermelho em alguma circunstância ou em alguma altura. Só, só lhe queria acrescentar o seguinte: eu depois da censura ia a Santa Apolónia levar o jornal censurado para que o jornal tivesse a prova, digamos, da censura. Devo dizer que António Paulo às vezes teve coragem de recusou-se a cortar uma outra notícia. E ele podia ser muito penalizado por reproduzir uma notícia que tivesse, ou umas linhas que tivessem sido censuradas. Mas num caso ou outro ele teve essa coragem e depois justificar-se perante o censor de alguma maneira, dizendo que não tinha percebido ao telefone, porque eu comunicava os cortes ao telefone também. Primeiro, quando saía da censura, dizia assim: esta página, tal artigo está cortado aqui, este foi totalmente cortado, aqui estes números foram retirados, e, portanto, dizia isso pelo telefone. E eu sabia que a censura certamente tinha o PIDE, tinha os ouvidos à escuta. Mas António Paulo, uma vez ou outra, desrespeitou conscientemente, embora posteriormente pudesse dar essa desculpa. E pronto, a história dessa censura é uma história também que outros jornais portugueses, todos os jornais portugueses têm, se bem que não com a gravidade, porque, por exemplo, os jornais de Lisboa tinham a censura ali, não tinham despesa de envio pelo comboio, não tinham despesa de funcionários ou pessoas que perdido o seu tempo por causa disso, etc. E, portanto, o Jornal de Fundão, que não tinha muitos recursos, tinha vivido dos seus assinantes, não é? E que não tinha grandes proprietários como empresários ou como administradores, etc., o Jornal de Fundão travou uma luta durante 6 meses, ou melhor, primeiro durante os 6 meses de suspensão, depois até o fim de 1966, quando ele, portanto, tinha a obrigação, a necessidade, por imposição das autoridades, de obedecer a uma censura rígida.